bola que não era para dominar ali, e acabou dando uma assistência para o Carboneiro, que entrou muito bem no jogo. Segundo gol seguido do Carboneiro, tinha feito gol. Tem um bonito nome, né, esse atacante colombiano. Talvez seja um atacante de maior destaque do Inter na temporada. Ele ficou fora há um tempo, né? Quando esteve em campo, e tá voltando bem, embora tenha saído do banco mais uma vez. Então, é claro que a gente vai direcionar para a polêmica do jogo, mas é importante dizer que o Inter, depois que sofreu o gol, acordou na partida e gerou futebol suficiente. Teve bola na trave, teve bola passando na frente do gol, teve várias defesas do Léo Jardim. Ele teve volume de jogo até para ganhar o jogo, especialmente no segundo tempo e ainda no final do primeiro tempo. 1-1, no final das contas, para o Vasco fora de casa não foi um mau resultado. Diga, Natália. Não, assim, é importante lembrar sempre que o jogo tem 90 minutos. Não adianta você fazer 30 minutos espetaculares e depois inexistir no jogo. O jogo ele tem 90 minutos. Eu entendo que falta profundidade de elenco para o Diniz ter uma dinâmica melhor de alteração, para ter um contexto melhor do que ele pensa de jogo, para substituir peças e o time não cair tanto de produção. Eu entendo tudo isso. Mas o jogo tem 90 minutos. Não dá para você abdicar de jogar depois que você faz um gol e achar que você vai levar isso até o final do jogo com o time jogando na sua casa, diante da sua torcida e fazendo pressão. Às vezes pode dar certo, mas na maioria das vezes não vai dar. Então, assim, tô com o Eugênio, falar que teve próximo, tinha a possibilidade de passar pelo Del Valle é mentir pro torcedor, não tem a menor condição. O Vasco, principalmente, especialmente no primeiro tempo, deixou qualquer condição de fazer o resultado diferente voltando para casa muito difícil. E ontem fez 30 minutos excelentes e depois disso inexistiu no jogo, ofensivamente. O Vasco termina com 15 finalizações, uma finalização no segundo tempo. Né? Então, teve a oportunidade, um pouco antes da expulsão, num contra-ataque de fazer o gol, mas o Verratti estava impedido, faz o gol, mas está impedido. E foi tão somente isso que aconteceu para o Vasco na segunda etapa. Agora, tem a questão das opções que faz o Diniz. Eu teria tirado o Verratti na expulsão do Jardim e não o Hugo Moura, porque se você tá com teus blocos baixos, porque o time adversário tá te fazendo pressão, tá o tempo inteiro no campo de ataque... É o Nuno que sai, né? É o Nuno, isso. Desculpa, corrigindo o Nuno, eu não teria tirado ele, porque ele te dá uma velocidade, uma explosão maior do que o Verratti, na hora de você contra-atacar, se era, né, a expectativa que tinha o Diniz para o final da partida. Mas acho que foi uma sucessão de coisas que aconteceram ao longo da partida, o crescimento, a entrada do Tabata também no Inter contextualiza, sai o Bruno Henrique, entra o Tabata, também com mais pressão ali, mais presença próximo da área, e o Inter poderia até ter vencido, até ter virado. Teve uma enxurrada de oportunidades, bola na trave, Léo Jardim fazendo defesas espetaculares. Falta ao Diniz, obviamente, como eu disse, elenco para o que ele idealiza de futebol, para quando ele precisa mudar, ter um pouquinho mais de repertório para fazer as alterações. Óbvio que a falta do Coutinho também faz diferença para a dinâmica de jogo do Vasco, mas o Vasco ainda existiu depois do gol e por isso sofreu toda a pressão que sofreu. E tem uma mudança depois da chegada do Diniz, que o Vasco até vinha conseguindo evoluir, manter o nível no segundo tempo, e era um problema constante da temporada, a queda ao longo da partida, pela questão de falta de profundidade do elenco, pela questão até, às vezes, anímica, pela sequência ruim que tinha, e num primeiro momento o Vasco vinha conseguindo, mas isso voltou a ser uma tônica, de novo, da queda que o time tem ao longo das partidas, e ontem foi, assim, exacerbado, talvez o jogo mais emblemático nesse sentido. É verdade que o Vasco poderia ter encaminhado uma vitória ali na primeira etapa, foi muito bom o jogo coletivamente falando, mas a história mudou por completo. Então, acho que até o empate é justo pelo que o Inter evoluiu. Acho que tem outro lado também, do Roger ter conseguido ajustar o time ao longo da partida para dar uma resposta. Até o domínio do Inter no segundo tempo talvez tenha até sido maior do que o domínio que o Vasco teve na primeira etapa. Mas, considerando o grande começo que o Vasco teve no Beira-Rio, o empate acaba ficando justo. Acho que positivo o quanto que o Rayan está cada vez mais consolidado como uma peça fundamental nesse time do Vasco, né? Tem o perfume. Exato. O Eugênio acho que é um exagero, mas ele tem sido, perfume, mas ele tem sido cada vez mais importante, né, nessa equipe do Vasco. O Ferretti, a queda que o time tem, mas é um aspecto que contribui demais. Vamos falar sobre a expulsão do goleiro, do Léo Jardim.
A Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, traz agora a análise dela sobre o lance. Vamos ver. Nos cursos de arbitragem, os professores, os instrutores falando, o árbitro não é médico. Você não tem como saber se o jogador está fingindo ou não uma lesão, se é uma lesão grave ou se não é. Então, escuta o que o jogador tem a dizer. Depois, se ele precisar de atendimento médico, por mais que você acredite que não estava lesionado, acresce no final do primeiro tempo ou do segundo tempo. Coloque esse tempo nos acréscimos. Mas a regra 12 também fala em retardar o reinício de jogo sem cartão amarelo. Lembrando que a regra dos 8 segundos é para quando a bola está em jogo do goleiro, a bola estava fora de jogo, não se considera os 8 segundos aí. E a regra 12 também fala conduta antidesportiva, se o árbitro entender que o jogador está fingindo uma lesão, ele também pode levar cartão amarelo. A grande questão também é que, normalmente, os árbitros aplicam o cartão amarelo por retardar o reinício de jogo, mas não quando o jogador pede atendimento médico. Isso é algo raríssimo. Eu nem sei se eu vi algo parecido com isso. Muito bem. Renata Ruel, sempre muito didática. Vai ser sempre assim ou nesse jogo e na maioria dos jogos, deixa quieto? As perguntas estão aí. Me ajude a responder, amigo André. E você que nos assiste, mande mensagem na hashtag F360BR e diga, sem clubismo, você acha que essa expulsão foi justa? A regra foi aplicada? Vai ser sempre assim? E aí? Vamos começar com o amigo André. É um lance bastante polêmico, porque você viu o que a Renata trouxe, pela regra, você está muito mais inclinado a isso, assim, a ver como foi exagerada, de repente, o posicionamento do árbitro. Mas, sinceramente, para mim tá muito chato isso. É todo jogo o goleiro enrolando, assim, no futebol brasileiro. Virou padrão isso. E é complicado, porque pela questão da regra, ele tá apoiado nessa questão, que o goleiro não pode, se ele tá machucado, ele tem que ser atendido, não dá pro jogo reiniciar. Só que assim, tá ficando insuportável, porque todo jogo você tem sempre um goleiro usando isso como desculpa e muitas vezes você vê que não é nada. Então assim, é extremamente complicado que ao mesmo... Você fica mais ao lado do árbitro, para você foi justo. Eu admito que eu tô mais no lado do árbitro, sinceramente, porque é insuportável. É insuportável. Eu entendo que a regra prevê que você vai descontar e dar os acréscimos no final. Mas além de quebrar todo o ritmo do jogo toda hora, você tem a questão de que nunca repõe da mesma forma. E assim, esse é um padrão. O problema é esse. A partir do momento que tem um árbitro que faz isso vai virar regra, ele mesmo vai manter esse critério para outros jogos. Acho que deveria ter um rigor maior nesse sentido, porque senão você usa isso como desculpa toda hora o goleiro e vai sustentar isso sempre que possível, porque está previsto pela regra e isso torna o jogo cada vez mais chato. Assim, é algo assim, recorrente no futebol brasileiro. Então, eu entendo a reclamação do Vasco, eu entendo... E aí a questão não é contra o Léo Jardim, tá? Porque, como eu falei, todo mundo, virou um modus operandi para todo mundo. É que ele deu o azar, entre aspas, de pegar o árbitro que foi lá e mostrou o cartão amarelo. Para muitos árbitros, talvez fosse ali falando, vai dar os acréscimos no final e às vezes nem vai repor da mesma forma com o tempo que o jogador perdeu. Então, assim, eu acho extremamente chato porque você perde muito tempo do jogo. E além de toda a dinâmica. Então, assim, eu entendo o lado do Vasco, da reclamação e tudo mais, mas eu acho um saco com toda essa enrolação que tem. Repito o que eu falei. Se os árbitros agora vão interpretar, o cara tá fazendo cera, isso tá acontecendo muito, como disse o André, vamos dar cartão, tem que ser sempre, tem que ter critério, não é quando quiser, senão vira bagunça. É que nem o negócio da mão na bola. Então, lances iguaizinhos ou muito semelhantes, em um jogo dá pênalti, no outro jogo não dá, tem que ter critério na arbitragem. Aí você quer utopia. Senão vira bagunça. Aí você quer algo utópico para a arbitragem brasileira. Critério não existe. Critério não existe. Qual a sua visão do lance? Eu não sei se o Flávio vai manter o mesmo critério. Lembrando que se mantiver, ótimo. Porque vai conhecer.
quando chega uma Copa do Mundo, a FIFA fala assim, vamos acrescentar todos os minutos de paralisação. O pessoal grita, mas aí não pode, 17 minutos e tal de paralisação. Então, quem reclama disso, adora uma cera. E eu acho um saco, eu acho um porre. Aí tem o outro lado. Todo mundo faz. Quando todo mundo faz e só um caso é punido, parece casuísmo. Isso aí. Parece que naquele jogo, especificamente, há uma má vontade. E tá aí, você viu nesse momento toda a polêmica envolvendo o lance da expulsão do goleiro Léo Jardim. Primeiramente, eu quero saber a sua opinião relacionado a esse lance. Na sua opinião, Léo Jardim foi expulso injustamente ou foi justa a expulsão? Eu quero saber a sua opinião, porque a gente tem um debate sobre isso. Ali o Donk, na ESPN, falou que, na opinião dele, na verdade, não era para... Era para ser realmente expulso e talvez no máximo a crescer ali no final do jogo. Já a Renata Ruel falou que tem duas regras sobre a situação envolvendo essa expulsão, que poderia, não era loucura ser expulso, mas que não acontece regularmente no Campeonato Brasileiro. E eu concordo basicamente. Eu acho que o Léo Jardim não estava sentindo nada, mas se o Léo Jardim ele é punido, pelo menos a partir de agora, todos os goleiros que fizer isso também tem que ser punido. Então, há quem diga até que foi o maior roubo da história, que foi escancarado. Eu quero saber de vocês, se vocês acham que foi um roubo ou se não foi. Mas a verdade é que, na minha opinião, o Vasco da Gama foi muito prejudicado pela arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza. Lembrando que ele foi o mesmo cara que esteve envolvido naquela polêmica lá atrás do lance do impedimento, que o VAR estava descalibrado, também em um jogo do Vasco da Gama e Internacional. Situação bastante complicada e o Vasco está sem Paulo Henrique e sem também Léo Jardim para o jogo frente à equipe do Mirassol. O Vasco volta a campo agora para enfrentar a equipe do CSA pela Copa do Brasil. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!